Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Hoje é dia de redescobrir o seu xixi e o seu cocô e perceber por que é tão importante olhar para eles todos os dias para saber se seu corpo anda bem ou não tanto. Segundo o dicionário Oxford, redescobrir significa tornar a descobrir, reencontrar. E eu te convido para um reencontro com suas fezes e sua urina. A gente está bem acostumada a pensar assim: bem, eu vou ao banheiro todos os dias, eu não estou retendo líquido, então tá tudo bem. Só que essa é uma interpretação muito simples e que não contribui nada, na verdade, com o seu fluxo de percepção do seu corpo e da sua saúde. Justamente por isso, o Ayurveda nos orienta a observar tudo aquilo que o nosso corpo excreta. Agora, a gente não costuma ter a melhor alimentação e os melhores hábitos no nosso cotidiano. Além disso, a gente sabe muito bem que é exatamente o que a gente come e o que a gente bebe que vai então produzir esses malas, em outras palavras. E aqui eu já vou começar a focar na urina e nas fezes. Os malas são subprodutos da nossa digestão e, portanto, do nosso metabolismo. Na prática, isso significa que olhar para as características do seu xixi e do seu cocô vão te indicar se você está mais saudável ou menos saudável, se você tem problemas de indigestão, se você está acumulando AMA, ou seja, alimento não digerido, que te indica inclusive o início de desequilíbrios que podem levar a doenças. Então, atentar para a não retenção e para a eliminação de AMA do alimento não digerido, por exemplo, é fundamental, inclusive, para que as suas fezes e as suas urinas sejam expelidas de forma fácil e sem sofrimento, o que não é o caso de muita gente. É muito comum, mas não é normal, sensação de evacuação incompleta, constipação, diarreias ou muitas idas ao banheiro durante um único dia, ficar com a sensação de que precisa fazer xixi toda hora, fazer força para expelir tanto xixi quanto cocô. Isso tudo indica que você está tendo um processo de evacuação impróprio ou incompleto e que provavelmente você tem AMA, ou seja, toxinas que estão aí, aderidas nas passagens e em canais excretores do seu corpo e até mesmo espalhadas pelo seu corpo, pelo seu organismo de forma geral. A questão central aqui é que AMA no corpo, que não é expelida, ela é causa de muitas doenças e desequilíbrios. Um exemplo que a gente vê bastante, doenças de pele, mas esse é só um exemplo, não é o único. Agora você pode estar perguntando assim, tá, entendi todo esse processo e como eu identifico se as minhas fezes ou a minha urina tem ou não tem essas toxinas? E o ideal é que ela tenha ou que não tenha. Primeiro de tudo, é importante saber que tanto fezes quanto urinas, o ideal é que elas não tenham a presença de toxinas. Elas são excreções, mas essas excreções não são sinônimos de toxinas, de AMA para o Ayurveda. Então vamos entender primeiro como são as fezes com AMA. Elas são pesadas, elas têm mau cheiro, muito mau cheiro. Você pode até perguntar, uai, desde quando o cocô é cheiroso? O normal é que o cocô não seja fedido. Sabe aquela coisa assim que dá para outra pessoa entrar no banheiro e usar o banheiro tranquilamente? A ideia é que o cocô seja assim. Nem muito duro e nem sem forma. A cor, quando está amarelada demais ou esverdeada demais, enfim, com coloração esquisita, isso pode indicar também a presença de AMA. Quando tem pum, ele é super fedido, então isso está indicando que tem AMA. Então, isso é o seu corpo dizendo assim por meio do seu cocô: eu preciso de ajuda, você precisa cuidar de mim. E o xixi com AMA? Bom, ele é mais denso, ele tem cor diferente daquele amarelinho translúcido, pode ser
super amarelão, pode ser até avermelhado. Ele parece turvo, como se tivesse um pouquinho de óleo aí misturado. Pode ter sedimentos ou pequenos coágulos. Também cheira muito, muito, muito ruim. E pode também não ser eliminado com facilidade. Tem muita gente que começa a fazer o xixi, parece que dá aquela pausa e depois continua. Isso não tá bem, ele tem que sair fluido. Agora, pra gente realmente ter certeza, então, como é que é o xixi e o cocô que indicam que o meu corpo está saudável? Bom, eles são o contrário disso tudo. No caso do cocô, ele tem aquele marrom bonito, sabe? Aquele marrom que não é nem super escuro e nem amarelado, nem esverdeado. Ele nem desmancha e nem é super duro. Então você pode imaginar assim, é como se ele fosse uma banana. Ele sai facilmente, você expele facilmente, sem precisar fazer força. Essa, inclusive, é uma chave para você ver como anda a sua digestão. É bem interessante. Ele não é super fedido e você faz com tranquilidade, uma vez ao dia e no máximo 2, mas o ideal é uma vez ao dia. E o xixi? Bom, o xixi é aquele amarelinho translúcido, não é super fedido, não tem espuma, não tem coágulos, não tem sedimentos, ele é bem bonitinho, ele não fica aquele turvo, não tem aquela aguinha em cima que parece que tá oleosa, nem nada disso. Ou seja, ele é translúcido, amarelinho, bem bonitinho e sem ser fedido. Essas são as características de um corpo sem ama. Aí você pode me perguntar, e se eu tenho características de um corpo com ama? O que eu faço? O mais importante aí é você começar a cuidar da sua alimentação e da sua rotina. Então, primeira coisa, não suprima necessidades naturais. Em outras palavras, não segure xixi e cocô, nem no serviço, nem trabalhando, nem fazendo algo que você gosta muito. Você pare qualquer atividade e vá ao banheiro diante da vontade de fazer xixi e de fazer cocô. O mesmo vale para sede, por exemplo, e para fome. Eu sei que fome, algumas vezes você está no meio do trabalho e não tem como fazer isso, mas pelo menos xixi e cocô mantém essa ideia. Segundo, abandone as comidas processadas, industrializadas, tudo aquilo que foge do normal. Então pensa numa comida que você põe na geladeira depois de aberta e ela dura 1, 2, 3 semanas, ela tá cheia de produto químico ali. Nada dura todo esse tempo sem um monte de produto químico. Então, começar por esse novo costume alimentar vai ser importante. Terceiro, você vai tentar ir regularizando a sua digestão, ou seja, o seu acne, o seu fogo digestivo. Como é que a gente regulariza a digestão? Depende da pessoa, depende da sua constituição, do seu biotipo. Mas tem algumas regrinhas que são interessantes para qualquer pessoa que já quer sozinha começar a experimentar como é que isso funciona. Se as suas fezes e a sua urina estão aparentando muito desequilíbrio, algo super simples que você pode começar a fazer é, primeiro, consumir alimentos da estação, alimentos de feira, sempre cozidinhos. Por que sempre cozidinhos? Então nunca mais vou poder comer salada fria? Vai sim, mas para você ajustar o seu fogo digestivo, para você melhorar o seu metabolismo, a sua digestão, é importante que durante um período você consuma sempre alimentos morninhos, inclusive frutas cozidinhas, para facilitar o trabalho do seu corpo. Quando o seu corpo tem um bom metabolismo, ele começa a queimar aquilo que não serve mais, inclusive essas toxinas que levam a doenças que a gente acabou de falar aqui nesse episódio. Então, essa alimentação muito leve, baseada, por exemplo, em grãos como lentilha, arroz, em frutas leves como a maçã, um jantar sem carnes, né? Manter a alimentação mais pesada na hora do almoço, perto de meio-dia, 1 hora, tudo isso vai contribuir com essa melhora na digestão do seu corpo. E uma sugestão
bem interessante para ativar esse metabolismo é ir tomando decocção de gengibre seco. Então faz decocção, faz aquele belo chá, como a gente chama as decocções de gengibre seco, e toma por 7 dias, sempre morninho. Isso vai te ajudar bastante e vai se observando. Lembre-se que nós começamos sempre com a autoobservação. Como o meu corpo responde a essa alimentação mais leve, a essa alimentação onde eu estou contribuindo para que ele faça um bom processo digestivo. Se observa se passa aquela sonolência depois do almoço, observa se você fica mais disposta, vai observando se você tem uma melhora nesse sentido de corpo físico e também emocional de disposição. Então tudo isso vai ser indicativo e, claro, olhe para o seu xixi e para o seu cocô. Eles vão te evidenciar a melhora da sua digestão. Caso você queira aprofundar esse processo, aí é bem importante que você visite um profissional ou uma profissional do Ayurveda. Marca sua consulta e bora melhorar esse Agni. Muita gratidão pela sua presença. Continue acompanhando o Ayurveda Brasil Podcast todas as terças e quintas, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!